Bom, continuando a nossa décima aplicação, né, vamos para o exemplo B, né, a nossa segunda variação aqui de movimento de blocos ligados por cordas, que também é um arranjo bem típico, talvez você se lembre dele do ensino médio, que é, no caso, né, um dos blocos se movimentando na horizontal, em cima de uma superfície sem atrito, né, o outro bloco na vertical, ambos ligados por uma corda, e aqui uma roldana fixa somente para redirecionar a força, né, no caso, redirecionar a tensão nas cordas. Ok? Aqui, o procedimento que a gente vai fazer para poder resolver é exatamente o mesmo, porque lembrando, a ideia dessa décima aplicação é mostrar exatamente a montagem. Então vamos lá. Toda vez que a gente vai determinar a dinâmica de qualquer sistema mecânico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as forças que atuam no sistema. A gente precisa determinar todas as forças? Num ponto de vista geral, sim. Agora, dependendo do problema e do nosso objetivo, não precisa. Esse é um caso, né, dos problemas que a gente não precisa determinar todas as forças completamente. Por quê? Porque olha só, cada um dos blocos vai descrever um movimento retilíneo. Esse daqui de cima, né, o de massa M2, vai descrever um movimento horizontal e o bloco aqui de massa M1, um movimento vertical, mas cada um deles vai realizar um movimento retilíneo. Como o movimento de ambos é retilíneo, significa que a força resultante ela é exclusivamente uma força tangencial, não existe componente centrípeta, exatamente porque a componente centrípeta, né, gera o aspecto curvo do movimento, né, destoa a trajetória de uma reta, tornando ela curva. Consequentemente, eu já sei que a força resultante vai ser tangencial. Então eu sei que podem existir forças que são perpendiculares ao movimento, mas a soma de todas elas vai dar zero, porque não existe força centrípeta nesse problema. Consequentemente, para poder ser mais eficiente, a gente só precisa desenhar as forças, né, determinar as forças que estão na direção do movimento, dado que todas elas são tangenciais, que a força resultante aqui é tangencial. Então vamos lá, vamos começar pelo bloco de massa M1. Aqui, de fato, as duas únicas forças que atuam nele são forças tangenciais. Então, nesse primeiro daqui, a gente vai ter força-peso, que puxa ele para baixo, que vai ser M1 vezes G, e a gente tem a tensão, que vai puxar ele para cima, porque lembrando, cordas sempre puxam os corpos, nunca empurram. Então essas são as duas únicas forças que atuam nesse sistema. Vamos agora para o bloco de massa M2. Aqui, bom, ele está sendo, né, puxado por uma corda. Consequentemente, vai aparecer uma força T, que é o mesmo valor daqui de baixo, porque lembrando, estamos sempre nos regimes de cordas com massa desprezível e inextensíveis, ok? Agora, existem outras forças que atuam nesse bloco de massa M2, porém elas são perpendiculares ao movimento, que no caso seria a força-peso, M2G, e a normal, ok? Por conta da compressão. Porém, esses dois caras vão se anular, porque se o movimento é retilíneo, significa que um tem que ser igual ao outro, e isso não influencia na nossa análise do movimento. Então não vou desenhar essas forças, né, mas que enfim, é análogo a gente falar que elas estavam ali, mas elas se cancelaram, ok? Então essas são as forças realmente que importam para a dinâmica do nosso sistema. O que a gente faz agora? Vamos aplicar força resultante igual a massa vezes aceleração para cada um desses sistemas. Ok? Então vamos lá, vamos começar com o sistema de massa M1. Então, força resultante, vamos atribuir aqui este sentido como sendo sentido positivo de movimento e este sentido como sendo sentido negativo. Ok? Então, consequentemente, vamos lá, o corpo de massa M1, força resultante, M1G menos tensão. Isso daqui vai ser igual a M1 vezes a aceleração do 1. Matou aqui segundo a lei de Newton. Vamos agora para o corpo 2. Porque a gente tem força resultante, que aqui no caso vai ser só a tensão, ok? Isso aqui vai ser igual a M2 vezes a aceleração do 2, ok? Alguns aspectos relevantes. Primeiro, a gente sabe que M1G tem que ser maior do que a tensão, necessariamente. Por quê? Porque a gente sabe que esse sistema inevitavelmente vai estar acelerando para baixo. Não tem jeito. Como não tem força de atrito, aqui não tem nada que segure nesse sistema. Então ele vai, né, descer de forma acelerada. Consequentemente, isso tem que ser positivo, ok? Mas, enfim, isso é só para dar um critério ao final, se a gente quiser fazer alguma comparação dos valores e tudo, ok? Então, enfim, essas aqui são as duas equações. Um aspecto importante, toda vez que você tiver algum sistema que gera força interna, como, por exemplo, é a tensão, ok? Quando eu digo força interna, é que ela exerce forças, né, contrárias nos corpos que ela está atuando. E quando eu digo contrário, é contrário no ponto de vista do movimento como um todo. Percebam, aqui a tensão é para cima e aqui a tensão é para a direita. Uma não é contrária à outra, uma está na vertical, a outra está na horizontal. Porém, elas são contrárias, né, em relação ao tipo de movimento que é possível ser feito aqui. O movimento desse bloco de massa M1 descer é equivalente ao movimento desse bloco M2 andar para a direita. Então, o movimento horizontal desse bloco M2
é equivalente ao movimento vertical desse cara. Nesse sentido, a tensão que atua no bloco M2 é contrário, gera um movimento contrário à tensão do bloco M1. Isso que eu quero dizer com forças internas que geram, né, movimentos contrários. Mas enfim, sempre que existir esse tipo de força no sistema, né, essa força tem que aparecer com sinais trocados nas equações. Então percebam, menos T, e aqui apareceu mais T. Mesma coisa aconteceu no exemplo A, que eu trabalhei com vocês no último vídeo aqui, ó. Tensão 1 apareceu negativa, aquela apareceu positiva. Tensão 2 apareceu negativa, que apareceu positiva. Sempre com sinal trocado. É uma forma de verificar se o procedimento também está correto. Mas bom, aqui a gente também tem um vínculo evidente. Quando esse bloco mexe para baixo 1 metro, esse bloco daqui vai mexer para a direita 1 metro. Quando esse bloco daqui desloca 30 metros, né, se a corda permitir, esse daqui também vai deslocar 30 metros. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que o deslocamento do bloco 1, vai ser igual ao deslocamento do bloco 2, ok? Consequentemente, né, as derivadas também vão manter essa igualdade. Então, V1 vai ser igual a V2, e por consequência a aceleração do 1 também vai ser igual à aceleração do 2. Logo, eu não preciso colocar A1 e A2, eu posso só colocar A, já que a aceleração dos dois é comum. E aqui a gente tem o nosso sistema para poder resolver. Bom, vamos lá, né? Procedimento padrão. Primeira forma de você resolver o sistema, primeira coisa, sempre some as equações do sistema, né, de cada constituinte do sistema para a gente chegar na equação do sistema todo e determinar qual que vai ser a aceleração. Vamos lá, tensão corta com tensão. Então a gente chega aqui que M1G é igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. Consequentemente, chegamos aqui no resultado de que a aceleração do sistema vai ser M1 dividido por M1 mais M2, M1 mais M2, vezes a gravidade. Então, essa daqui é a aceleração do sistema, ok? E percebam, né, a gente consegue escrever então essa aceleração em termos da gravidade, ok? No caso, é um fator de correção para a gravidade. Ela não é exatamente a gravidade, porque aqui em cima não tem o fator M2. Se tivesse, seria igual. Okay? Então, na prática, esse M2 ele está servindo como um fator que retarda, e que realmente é o que acontece. Por quê? Porque ele aparece no denominador, reduzindo esse fator, mas não aparece no numerador. Okay? Então, está aqui o nosso exemplo B resolvido. Percebam, a dinâmica da montagem foi idêntica. Okay? E realmente vai ser isso não só, né, não só foi idêntica ao do problema A, mas a montagem é idêntica para qualquer tipo de problema desse tipo. Ok? Bom, dado isso, vamos aqui para o nosso exemplo C, que é da mesma natureza, ok? Então vamos resolver aqui da mesma forma, só para poder mostrar a montagem. O que vai ser mais diferente vai ser o exemplo D, ok? Que vai envolver a roldana móvel no caso. Mas enfim, então vamos lá, mesma coisa. Vamos determinar as forças que atuam no sistema. Aqui no caso, a gente só precisa determinar as forças na direção do movimento. Por quê? Porque o movimento deles é unidimensional, logo a força resultante é tangencial, não existe componente centrípeta. Aqui a gente não vai ter muito esse problema de ter que pensar só nas forças que atuam na direção do movimento, porque aqui só existem forças na vertical mesmo, então é mais tranquilo. Mas enfim, vamos lá. No bloco de massa M1, a gente tem peso aqui, M1 vezes G, e a gente tem a tensão que puxa para cima. Da mesma forma, no bloco M2, a gente também vai ter força-peso, aqui no caso M2 vezes G, e a mesma tensão T, dado que a corda é a mesma, e aqui é uma roldana fixa que a gente sempre leva em conta, né, como tendo massa desprezível. Então as tensões vão ser sempre iguais ao longo da mesma corda, ok? E são somente essas forças. Agora vamos lá, uma pergunta. Aqui eu consigo fazer o mesmo tipo de análise que eu fiz com vocês, tanto no exemplo B, quanto no exemplo A, de que, eu já sei falar que a força vai ser maior do que T1, que vai ser maior que T2, enfim, eu consigo falar nesse exemplo daqui qual força vai ser maior do que qual? Minha resposta é não. Aqui eu não consigo falar. Por quê? Porque diferentemente desses dois sistemas aqui, esse nosso terceiro pode ter a movimentação para um sentido ou para o outro. Vamos lá. Quando eu volto no exemplo A, eu sei que pelo arranjo que eu coloquei aqui, toda a movimentação do bloco vai ser para a direita. Dos blocos todas. Necessariamente. Da mesma forma, aqui a movimentação, ela necessariamente vai ser nesse sentido que eu atribuí de sentido positivo. Ok? Neste sentido daqui. Porém, nesse exemplo C eu não consigo garantir. Depende dos valores das massas. Okay? Nos casos anteriores, independente das massas que você colocasse, a movimentação era sempre a mesma, né? Eu digo assim, no mesmo sentido. Aqui não. Aqui depende. Se a massa M1 for maior que M2, a movimentação vai ser para um sentido. Se M2 for maior, a movimentação vai ser para o outro sentido. Então aqui eu não consigo falar isso de cara. Como eu já não sei qual vai ser o sentido de movimento, quem vai dizer pra gente qual é o sentido de movimento e quais forças são maiores vai ser a própria descrição. A gente, né, tem que deixar a descrição falar isso pra gente, dado o conhecimento desses valores daqui.
Ok? Como é que a gente procede nesse tipo de problema? Né? Bom, da mesma forma dos outros problemas, a gente tem que falar qual que vai ser o sentido positivo e o sentido negativo. No caso A e no caso B, eu coloquei o sentido positivo como sendo o sentido que eu sabia que ia ser o movimento. Aqui a gente tem que inventar algum sentido como sendo positivo e depois a própria solução fala pra gente qual é o sentido de fato. Bom, eu vou adotar esse sentido daqui como sendo o sentido positivo, ok? E aí a gente divaga um pouquinho o que significa essa escolha. Mas poderia ter colocado o contrário da na mesma, ok? A única coisa que tem que deixar claro é que eu tenho que colocar um sentido consistente do movimento. Eu não posso falar, por exemplo, que para cima é positivo e para baixo é negativo. Por quê? Porque o ir para cima do bloco M2 é equivalente ao ir para baixo do M1. Então ficaria inconsistente. Então o que eu tenho que pensar é, o sistema todo faz que tipo de movimento? Ele faz o sentido de movimento de M2 sobe, M1 desce, ou o contrário. Então, o meu sentido positivo tem que levar em conta essa consistência. Então, o meu sentido positivo é este sentido daqui, ó. O M2 subir e o M1 descer, ok? Isso é o que eu estou chamando de sentido positivo para esse movimento. Ok? Então vamos lá, dado isso, vamos começar aqui com as equações para o corpo de massa M1. Para o corpo de massa M1, vamos lá, M1G, sentido positivo, então vai sair positivo na força resultante, tensão negativa porque está no sentido negativo. Isso aqui vai ser igual a M1 vezes A1. Vamos agora para o de massa M2. A tensão aqui no caso está para o sentido positivo. E lembrando, ela tem que ficar positiva mesmo, por quê? Porque essas forças que desempenham papéis contrários nos corpos, né, influenciam movimentos contrários, elas têm que aparecer com sinais diferentes. Ok? Mas enfim, tensão, agora menos M2G, porque está no sentido negativo, vai ser igual a M2 vezes a aceleração do 2. Equivale àquela mesma coisa. O deslocamento deles vai ser sempre o mesmo. Quando um movimenta uma distância, o outro também vai movimentar a mesma distância. Logo, as velocidades são iguais, né? Basta você derivar a relação de cima, e as acelerações também são iguais, basta você derivar as relações de cima, né? Logo, eu posso tirar o 1 e o 2. E aqui é o sistema a ser resolvido. Ok? O que a gente faz? Para padrão procedimento. Soma os dois. Somando os dois, o que vai aparecer? Ó, tensão vai cortar com tensão. Vai ficar M1 menos M2, opa, vai lá, menos M2 vezes G. Vai ser igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. Ou seja, quanto é que vale aqui a aceleração do sistema? A aceleração do sistema vai valer, né, M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 vezes a gravidade. Vamos devagar um pouquinho sobre esse resultado para a gente entender essa ideia do sentido positivo. Vamos supor que M1 vai ser maior do que M2. Se M1 for maior do que M2, o que vai acontecer? O resultado aqui de cima vai ser positivo, consequentemente, a aceleração vai ser positiva. De forma análoga, se eu coloco M1 menor do que N2, o que vai acontecer? Esse numerador vai ser menor que zero. Consequentemente, a aceleração vai ser negativa. O que significa a aceleração ser positiva ou negativa? A aceleração ser positiva significa que ela vai ser no sentido que eu estipulei. Nesse sentido, M2 vai estar acelerado para cima e M1 vai estar acelerado para baixo. E o que acontece se M1 for menor do que M2? A aceleração é negativa, ou seja, a aceleração real ela estaria acontecendo no sentido contrário, né, no sentido negativo que foi estipulado. Ou seja, M1 estaria acelerando para cima e M2 estaria acelerando para baixo. Então, na prática, sempre que você adota um sentido, né, para ser o positivo e negativo, o sinal da resposta te fala realmente para onde é que está, né, a movimentação do seu sistema, né, pelo menos a aceleração dele. Agora, olha só, o que acontece se M1 for igual a M2? Se M1 for igual a M2, a aceleração vai ser igual a quanto? A zero. Faz sentido ser igual a zero? E a resposta é sim, claro que faz. Se a massa dos dois vai ser igual, eles vão ficar em equilíbrio, o sistema vai ficar em equilíbrio. Pergunta, isso significa que eles vão ficar parados? Se M1 e M2 forem iguais, eles vão ficar parados? E a resposta é não. Pode ser que eles fiquem parados? Pode, mas não necessariamente. Lembrando, aceleração igual a zero implica em MRU. Só significa que eles vão ter velocidade constante. Então, se você deixa eles parados, tem a mesma massa, e você deixa eles parados, na hora que você solta, vai ficar parado. Agora, se você der um petelequinho para cima, ele vai subir, né? Um deles vai subir, o outro vai descer, mas fazer esse movimento com velocidade constante. Então, eles sempre vão movimentar com velocidade constante, né? No caso, se as massas forem iguais. Okay? É importante fazer esse tipo de análise, porque a gente sempre, né, tem o costume de falar que a aceleração igual a zero é equivalente a ficar parado, e não é movimento constante. Okay? Então pode movimentar, só que vai movimentar sem aceleração. Bom, beleza, determinamos a aceleração. Vamos agora determinar a tensão na corda. Ok? Determinar a tensão é fácil. Basta a gente pegar uma dessas expressões e substituir. Vamos pegar a primeira. Tanto faz a que a gente pega.
M1 vezes G menos tensão é igual ao quê? É igual a M1 vezes aceleração. Então aqui vai ser M1 que multiplica M1 menos M2 dividido por M1 mais M2, M1 mais M2 vezes gravidade. Ok? Agora vamos lá, né? Troco o sinal de todo mundo e passo M1G para o outro lado, multiplicando. Então aqui vai ficar ó, mais M1 que multiplica G. Então esse daqui é o nosso resultado. Bom, vamos tirar aqui um MMC, ok? Então vai ficar tensão é igual a M1 mais M2 no denominador. Vai ficar o quê? Ó? Vai ficar esse primeiro fator, que é menos M1, que multiplica M1 menos M2. E vai ficar outro fator, que vai ser mais M1 vezes M1 mais M2. Tudo isso daqui multiplicado por G. Ok? Né? Nossa, esse traço ficou horrível, mas eu acho que o resultado está claro para todo mundo. Né? Agora, olha só, esses dois fatores daqui, os dois termos têm um fator M1. Então, o que eu posso fazer? Vamos colocar o M1 em evidência. Tiro o M1 daqui, tiro o M1 daqui. Aí, olha só, o que apareceu agora? Apareceu menos M1 menos M2, que é a mesma coisa que menos M1 mais M2, mais M1 mais M2. Logo, o que vai acontecer? Ó, M1 vai cortar com M1 e M2 vai somar. Então, o que a gente vai ter aqui é tensão é igual ao quê? Vai ser igual a 2 vezes M1, M2, 2, M1, M2, dividido por, então, dividido por M1 mais M2, que multiplica gravidade. Então tá aqui a tensão na corda. Né? Percebam que cada um dos problemas que a gente resolveu, a tensão teve uma cara diferente, isso é interessante. Percebam que essas duas condições de M1 maior do que M2 ou M2 maior do que M1 não gera nenhuma diferença significativa aqui. Por quê? Porque se eu pego essa tensão e troco M1 por M2, o resultado dá na mesma. Então, se M1 for maior do que M2, a tensão vai ser uma certa coisa. Se eu troco M1 com M2, vai ser a mesma coisa, porque o produto das duas, quando você troca elas de lugar, vai dar a mesma coisa. A soma das duas, quando troca, dá a mesma coisa. O sistema é simétrico nesse ponto. Então, enfim, basicamente, né, a resolução aqui está falando para a gente isso, que o nosso sistema já é simétrico. Mas agora olha só que interessante. Se eu falo que M1 é igual a M2, se M1 é igual a M2, e eu vou chamar todo mundo de M, por exemplo, como é que fica a tensão? 2 vezes M ao quadrado sobre 2M vezes G. Agora olha só, M corta com M, 2 corta com 2, a tensão vai ser igual ao quê? Mg. Vai ser igual ao peso, que é igual ao peso dos dois. E faz sentido. Por quê? Porque se as massas forem iguais, vai estar falando o quê? Vai ter um peso para baixo, mg, e uma tensão para cima, mg. Vai ter um peso para baixo, mg, e uma tensão para cima, mg. Faz sentido. Porque quando as massas são iguais, a aceleração não é igual a zero, então a força resultante em cada bloco é zero. E, de fato, força para cima igual a força para baixo. Então tá tudo de acordo. Nossas análises estão da forma como deveriam ser, né, como deveriam estar mesmo. Então tá tudo 100%. E, enfim, tá aqui mais um problema resolvido. Né? Igual os que a gente resolve no ensino médio, só que aqui, né, sem colocar valores. Então é mais pra gente também pegar um pouco dessa maturidade, quem não tem muito esse costume de resolver de forma literal, de forma analítica. Ok? E, bom, vamos agora, né, para nossa letra D, que vai ser a última parte dessa nossa 10ª aplicação, que vai ser um convínculo um pouco diferente, só para a gente ver a diferença de quando a gente faz, né, para resolver esses problemas. Vamos lá, aqui vai ser o seguinte, a gente tem então uma roldana móvel e uma roldana fixa, e aqui a gente tem um corpo de massa M1 e um de massa M2. Se vocês lembrarem, eu usei exatamente esse desenho no contexto de roldanas móveis, e aí eu cheguei na condição de equilíbrio, né, de que um tinha que ter o dobro da massa do outro para ficar em equilíbrio e tudo. Aqui o nosso problema vai ser, vamos supor que não está em equilíbrio. Vamos supor que eu coloquei esse sistema com massas M1 e M2 arbitrárias e vamos determinar a dinâmica desse sistema. Como é que esse sistema se movimenta, dado que você conhece M1 e M2? Bom, mesma coisa que a gente vai fazer sempre. Quais são as forças que atuam no nosso sistema? A gente sempre tem que determinar isso. Vamos começar aqui no corpo de massa M1. E aqui vale aquela mesma coisa de sempre. Os dois vão descrever movimentos retilíneos, então só precisaria, na verdade, determinar as forças na direção do movimento. Mas, assim como o último exemplo, o exemplo C, o exemplo D aqui, também todas as forças já estão na direção do movimento. Então isso facilita pra gente. Mas, bom, vamos lá. M1 vai ter força peso, M1G, e vai ter a tensão que puxa ele aqui.
Ok? Vamos lá. No caso do corpo de massa M2, eu não vou considerar só o M2 como sendo um sistema, né? Como sendo o nosso sistema aqui. Eu vou considerar o sistema todo como sendo isso daqui, ó. Como sendo Roldana mais o bloco de massa M2. Por quê? Porque a Roldana não tem massa. Como ela não tem massa, mas ela está acoplada ao M2, então o movimento do M2, como ele está junto com a Roldana, a gente tem que considerar o conjunto todo, porque o conjunto todo movimenta como se fosse uma única coisa, certo? Então, enfim, eu vou tratar esses dois caras como sendo um único sistema. Porque a movimentação desse sistema que eu quadriculei de verde é exatamente a movimentação desse corpo de massa M2. Mas então vamos lá, né? Qual que é a força que puxa esse sistema para baixo? Vai ser a força peso, né? No caso aqui, M2 vezes G. E qual é a força que puxa para cima? A tensão. Mas no caso, a gente tem duas vezes a tensão. Porque a gente tem a tensão atuando aqui e a tensão atuando aqui, ok? Então a gente tem um T e um T aqui desses dois lados. Então essas são todas as forças que atuam. Consequentemente, vamos lá, né? Segunda lei de Newton para cada um dos sistemas. Vamos começar com o primeiro sistema aqui. Então, vamos lá, força resultante, a gente tem que atribuir um sentido como sendo positivo e outro como sendo negativo. Eu vou atribuir o seguinte, né? Vamos lá. Percebam que o bloco M2 subir é consistente com o bloco M1 descer, ok? E vice-versa. Então, o sentido que eu vou atribuir como positivo vai ser esse daqui, ó. Vai ser este sentido daqui, ó. Positivo. Então, quando o M2 sobe e o M1 desce, eu vou chamar de sentido positivo. Poderia ser o contrário, tanto faz, ok? Aqui eu estou atribuindo dessa forma. Então vamos lá. Força resultante, massa vezes aceleração. Vamos começar com o primeiro corpo. Então, força resultante, M1 vezes G, menos tensão. Tá aqui, ok? E isso daqui vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração do 1. Então tá aqui nossa segunda lei de Newton montada. Vamos agora para o sistema de massa M2. Então vamos lá, força resultante, 2 vezes a tensão. Então vamos lá, 2T menos M2G é igual a M2 vezes A2. E percebam, aqui eu não posso falar que A1 é igual a A2. Por quê? Porque eles, de fato, né, não vão ser iguais, dada a forma como essa corda está. Okay? Se vocês se lembrarem, né, na nossa discussão de roldanas móveis, aqui a gente tem um vínculo que é o seguinte. Se eu pego esse bloco M1 e eu desloco ele para baixo uma certa quantidade D1, sei lá, 1 metro, ok? 1 metro para baixo, quanto é que vai subir esse bloco de massa M2? Ele vai subir 50 centímetros, não vai subir 1 metro. Ele vai sempre, né, subir metade do que o deslocamento para baixo do bloco M1. Então, se eu for pegar D1 sempre vai ser o dobro do D2. Então, D1 vai ser sempre igual a 2D2, ok? E é fácil ver isso pelo seguinte, né? Vamos lá. Imagina que esse bloco daqui, então, ele andou, sei lá, igual eu comentei, vamos lá, 2 metros. Vamos supor que ele andou para baixo 2 metros. Se ele andou para baixo 2 metros, significa que esse trecho de corda daqui, ó, esse trecho todo aqui de corda, vai reduzir em 2 metros. Agora, se ele vai reduzir em 2 metros, não existe corda neste lado da roldana e deste lado da roldana. Esses 2 metros vão diminuir como? Vai diminuir 1 metro aqui à direita e 1 metro aqui à esquerda. Porque a roldana ela é móvel, então ela fica exatamente no meio do caminho. Se a roldana está subindo, é porque está sumindo corda, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Então, se esse bloco de massa M1 desceu 2 metros, esse cara daqui vai subir somente metade. Ou seja, o deslocamento do 1 é sempre o dobro do deslocamento do 2. Então tem esse vínculo daqui. Consequentemente, se a gente deriva ambos os lados, a gente tem que a velocidade do 1 vai ser sempre o dobro da velocidade do 2. Consequentemente, a aceleração do 1 vai ser sempre o dobro da aceleração do 2. Consequentemente, eu não posso simplesmente chegar e tirar os índicezinhos daqui e falar que a aceleração dos dois é a mesma. Não, eu tenho que escrever a aceleração de um em função do outro. Então, olha só, como a aceleração do 1 é 2 vezes a aceleração do 2, eu vou pegar a aceleração do 2 e eu vou substituir por a aceleração do 1 dividido por 2. Ok? Então, percebam, agora eu coloquei o vínculo do nosso problema, né, aqui na nossa expressão. Agora sim eu posso resolver esse sistema, porque de fato as acelerações deles não eram iguais. Eu sempre tenho que garantir que a aceleração deles são iguais para o sistema fazer sentido. Ok? Mas agora sim, dada essa nossa análise do vínculo do problema, agora sim a gente consegue resolver este nosso sisteminha daqui. Ok? Então, bom, vamos lá, né? Vamos resolver então. O que eu vou fazer? Né? Primeiro, vamos passar esse 2 para o outro lado, multiplicando. Ok? Então, né, se eu passar multiplicando, vamos lá, que em vez de 2 vai ficar 4, e aqui em vez de M2G vai ficar 2M2G. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou pegar essa expressão daqui de cima e eu vou multiplicar ela por 4.
para poder ficar mais fácil, né, para poder cortar os t's na hora de somar. Né? Vamos lá, se nos últimos exemplos a gente sempre somou esses caras para as tensões cortarem, eu quero fazer o mesmo procedimento. Então eu vou, né, já multiplicar para resolver os termos por adição, de forma que as tensões vão se cancelar. Somando as equações, então, o que a gente tem é, vamos lá, menos 4t com 4t, vai cortar, e aqui a gente vai chegar em 4m1g menos 2m2g, ou seja, a gente vai chegar aqui em duas vezes que multiplica 2m1 menos m2 g. Esse cara daqui vai ser igual a 4m1 mais m2, que multiplica a 1, ok? Então, essa daqui vai ser a nossa expressão. Né? Então, né, ajeitando, a gente tem aqui que a aceleração do corpo 1, então A1, vamos lá, A1, tem que A1 vai ser igual a 2 vezes 2m1 menos m2, dividido por 4m1 mais m2, vezes g. Ou seja, g corrigido por um fator. Consequentemente, qual que vai ser a aceleração do 2? Vai ser metade da aceleração do 1. Então, a aceleração do 2 vai ser somente essa parcela daqui. Então, está aqui a aceleração do 2. Ok? Então, eu vou até tirar esse parênteses aqui, eu acho que não vai precisar, né, porque a fração está bem, né, tá bem isolada, digamos assim. Então, estão aqui as soluções do nosso problema. E agora vamos devagar um pouquinho, né, só para ter certeza que ela está correta. Porque lembrando, é sempre importante a gente ter mecanismos para avaliar se a nossa resposta está correta ou não. Ok? Uma forma da gente verificar se está correta ou não é qual vai ser a condição de que essas acelerações vão ser iguais a zero, ou seja, que o sistema vai ficar em equilíbrio. A gente já determinou isso antes. A gente pode determinar isso agora também, ok? Bom, a situação que vai ficar em equilíbrio é a situação em que a aceleração vai ser igual a zero. Agora percebam, para a aceleração ser igual a zero, tanto A1 quanto A2 serem iguais a zero, eu preciso que esse denominador seja igual a zero. Agora, para esse denominador ser igual a zero, eu preciso que o numerador seja igual a zero. Então, para que a aceleração 1 seja igual à aceleração 2, né, e que, ou seja, ser igual a zero, a gente precisa que 2m1 seja igual a m2, ou seja, a gente precisa que m2 seja 2 vezes a massa do m1, que foi exatamente a condição de equilíbrio que a gente chegou. Então está bem consistente o nosso resultado, ok? Bom, a única coisa que falta aqui a gente determinar é qual que é a tensão. Vamos determinar a tensão e a gente finaliza essa nossa décima aplicação. Bom, para determinar a tensão, basta a gente pegar uma dessas equações daqui. Eu vou pegar a primeira, mas tanto faz a que a gente pega. Mas então vamos lá. Nossa primeira equação, antes de multiplicar por 4, ela era m1 vezes g menos a tensão é igual a m1 vezes a1. Né? Então o que a gente faz? Bom, inverte o sinal de todo mundo, passa o m1g para o outro lado, então vai ficar mais m1g, né? De forma que a nossa tensão vai ser m1, então vai ser aqui m1, que multiplica g menos a1. E aqui, né, basta a gente substituir quanto é que vale, né, a aceleração do 1. Ok? Então vamos lá, né, a nossa tensão aqui, ela vai ser igual a, então, T é igual a M1, que multiplica, vamos lá, olha, a aceleração 1 também tem o fator G. Então, né, vamos colocar o G em evidência. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1, então vamos lá, 1, menos a aceleração do 1, que aqui vai ser 2 vezes, então vamos lá, 2 vezes, que multiplica 2m1 menos m2, aqui já vou fazer a distributiva, aqui então vai ficar ó, 4m1 menos 2m2, dividido por 4m1 mais m2. Tirando agora o MMC, né, que vai ficar o quê? Vai ficar, vamos lá, um 4m1 mais m2. Né? Aí no fator 1 vai aparecer o nosso 4m1 mais m2. E agora menos o que já estava em cima. Então, menos 4m1 mais 2m2. Está aqui, ok? Então, vamos lá, né? 4m1 com menos 4m1 vai ficar m2 com 2m2, que vai dar 3m2. Consequentemente, a tensão na corda, ela vai ser o quê? Vai ser 3m1, m2, vezes g, dividido por 4m1 mais m2. Então, está aqui a tensão na corda. Né? Perceba, ela tem uma estrutura muito semelhante com a tensão da corda no exemplo anterior. Olha só, envolvia a multiplicação das massas e aqui a soma das massas. E aqui algo semelhante, né? Multiplicação e uma soma, claro, com pesos diferentes.
né? O que faz sentido, porque a estrutura é a mesma, né? A gente tem aqui dois blocos, né, e roldanas unindo os dois blocos. A questão é que no exemplo C, a gente tinha uma simetria, né? Se eu trocasse M1 com M2, o sistema era idêntico, porque só tinha uma roldana fixa. Nesse nosso caso, não. Se a gente troca M1 com M2, a gente troca quem que está usufruindo da roldana móvel. Consequentemente, a roldana móvel quebra a simetria do nosso problema, de forma que se a gente troca M1 com M2, a gente não cai na mesma expressão, ok? Então, enfim, é por isso que tem uma cara semelhante, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas então, é isso, né? Dado que a gente chegou aqui no resultado da tensão da corda e também nas acelerações, eu vou encerrando essa nossa 10ª aplicação, né? Que, enfim, já cumprimos o objetivo, né? Que era realmente discutir, né, esses 4 exemplos de movimento de blocos, né, que são ligados por cordas. Né, percebam, esse exemplo D foi mais complicado que os outros, mas não é nada de outro mundo. Né, o que pode ser, né, que acaba acontecendo, é que a algebrinha que você tem que resolver é mais chatinha, mas não tem nenhum mistério aqui. Né, percebam, eu nem usei cálculo aqui, eu não precisei usar cálculo diferencial integral. Aqui é realmente só a álgebra de ensino médio. Ok? Então, enfim, a ideia aqui desse problema, principalmente fazendo as coisas literais, discutindo a questão dos vínculos, é mais para a gente ver os mesmos problemas com uma maturidade um pouco maior, porque é esse que é o principal objetivo de Física 1, desenvolver uma maturidade por estudo de física no estudante. Ok? Então, enfim, né, basicamente isso. Então, vou encerrando a nossa 10ª aplicação aqui, então volto com vocês na nossa próxima aplicação.